Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente viu na aula passada, na aula online, né? Então, hoje a gente vai ver, continuar vendo, né, os períodos perioperatório. Então, a gente, na semana passada, viu pré-operatório, né, período pré-operatório. Hoje a gente vai ver o período intraoperatório, tá? O período intraoperatório, transoperatório, é o período onde acontece a cirurgia propriamente dita, tá bom? Então, é o momento do ato cirúrgico. Então, para que aconteça a cirurgia, todos os profissionais que irão participar do processo cirúrgico, eles precisam estar paramentados, né, com as roupas ideais para o ato cirúrgico. E essas roupas, elas também precisam ser estéreis, para não contaminar e não levar o indivíduo a desenvolver uma infecção hospitalar, né? Então, tem como finalidade a paramentação cirúrgica a formação de uma barreira microbiológica contra a penetração de micro-organismos no sítio cirúrgico, oriundo dos profissionais, materiais, equipamentos, ar ambiente ou deles mesmos. Então, né, quais são os itens, os EPIs necessários para que o profissional ele se paramente? Então, vamos sair de aventais, de luvas, gorros, óculos, propés e a escovação das mãos. Gente, só um minuto, por favor. Então, essa aula sobre paramentação, vocês já tiveram, é só um meio de reforçar. Então, aqui nós vamos ter a touca ou gorro, conhecido como gorro. Vamos ter o óculos, tá, de proteção. Vamos ter os propés e vamos ter a degermação das mãos e braços, tá? O que é a degermação? A degermação, ela vem do inglês degermation, ou desiquimação, e vai significar a diminuição dos números de micro-organismos que são patogênicos, ou seja, o que são micro-organismos patogênicos? São aqueles micro-organismos capazes de causar uma doença no ser humano, tá? Ou não, tá? Micro-organismos que não têm esse desenvolvimento de proliferar a doença. Então, após a escovação da pele com água e sabão. Então, a degermação também vai ser a remoção de detritos e impurezas depositados sobre a pele. Os sabões e detergentes sintéticos vão remover mecanicamente a maior parte da flora microbiana, né, existente nas camadas superficiais da pele, conhecida como flora transitória, que a gente também já viu, né? O que é flora transitória e flora residente. Porém, essa escovação, essa degermação, ela não é capaz, ela não consegue remover aqueles micro-organismos, a microbiana, né, que coloniza as camadas mais profundas da pele, que é conhecida como flora residente. Então, aí é a degermação das mãos, tá? Que se dá com escova, que se dá com sabão, para remover a microbiana superficial, ou conhecida como microbiana flora transitória. E utiliza-se, né, a escova. Geralmente, essa escova, ela já vem acompanhada do sabão, conhecido como clorexidina, tá? Para remoção desses micro-organismos. Ou então ela pode vir até mesmo seca. E aí a gente vai ver, né, qual é a diferença dos conceitos de asepsia, antisepsia, desinfecção e esterilização. Então, a asepsia é o conjunto de medidas que utilizamos para impedir
a penetração de micro-organismos no ambiente que não os tem, ou seja, um ambiente asséptico e que é aquele que está livre de infecção. Então, quando eu faço o processo de asepsia, eu estou fazendo um processo de higienização, de limpeza, tá? Para impedir a penetração de micro-organismo em local que ele não deve acontecer, tá? Por exemplo, quando eu faço um corte na pele, por dentro a minha pele não tem micro-organismo, tá? Então, eu faço essa asepsia na minha pele para que quando ocorra o corte, os micro-organismos que residem, né, que fazem parte da pele, não penetrem no meu organismo, que é asséptico, né? Antisepsia vai ser o conjunto de medidas propostas para inibir o crescimento de micro-organismos ou mesmo removê-los de um determinado ambiente, podendo ou não destruí-los. Para isso, utilizamos antissépticos ou desinfetantes, tá? Então, aqui vamos ver o conceito de antisepsia e asepsia. Você sabe a diferença de asepsia e antisepsia? A asepsia é o conjunto de medidas que se tem para evitar que bactérias e outros germes atinjam uma determinada área. Exemplos: uso de luvas estéreis, uso de aventais, máscaras, propés, gorros, capotes cirúrgicos, campos cirúrgicos, material esterilizado. Já a antisepsia é o uso de substâncias químicas germicidas para destruir os germes que existem no local. Exemplo: lavagem das mãos com germicidas, limpeza da área da pele a ser operada. Então, de forma bem resumida para que todo mundo possa entender: asepsia para superfícies, antisepsia para pele ou mucosa. Ok, gente? Você sabe a E aí a gente vai ver qual é a diferença, né, do conceito de desinfecção e esterilização. Desinfecção vai ser o processo pelo qual vão se destruir particularmente os germes patogênicos ou se inativa a sua toxina ou então se inibe o seu desenvolvimento. Então, os esporos não são necessariamente destruídos. Já no processo de esterilização, desinfecção, a gente pode desinfectar, por exemplo, uma substância com solução alcoólica, como o álcool a 70%, é um exemplo de desinfecção. Vai destruir, vai inibir o desenvolvimento, né, de micro-organismo, mas não vai destruir os esporos. Já no caso da esterilização, é um processo de destruição de todas as formas de vida microbiana, desde bactérias nas formas vegetativas e esporuladas, fungos e até mesmo vírus, mediante a aplicação de agentes físicos ou químicos. Então, o conceito de esterilização é absoluto. O material ele é esterilizado ou ele é contaminado e não existe meio termo, tá? Então, é quando o material ele passa pelo processo de esterilização para destruir todo o processo, né, das formas dos micro-organismos, tá? Então, é sem chance, o processo de esterilização é sem chance. E geralmente utiliza-se equipamentos, né, de grandes temperaturas, como por exemplo a autoclave, para estar inibindo o desenvolvimento, né, e o crescimento desses micro-organismos. E aí, como é que deve ser a preparação da pele para a cirurgia? Então, antes de fazer a incisão cirúrgica, que é o corte, a pele no local onde vai ser feito o corte é geralmente limpa, né, com uma solução antisséptica. Essa limpeza da pele vai visar, né, tem um intuito, a função de reduzir a quantidade de micro-organismos presentes na pele e reduzir o risco de que a ferida cirúrgica ela torna-se infectada, tá? Vai inibir a proliferação de micro-organismos naquela ferida. Então, o que são antissépticos? Antissépticos nada mais são do que compostos químicos que são utilizados sobre a pele em torno da ferida
para limitar a infecção, tá? Para que esses micro-organismos não desenvolvam e não causem patogenia, doença. Que poderia causar colonização de germes infecciosos. São substâncias microbiostáticas de uso na pele, mucosa e ferimentos. Os antissépticos, eles podem ser fungicidas para fungos, virucida para vírus, bactericida ou esporicida. Em geral, o mesmo antisséptico, ele acumula todas essas funções, tá? E uma antisepsia rigorosa, ela é necessária antes de qualquer intervenção cirúrgica, como forma de precaução para evitar que um germe ele penetre no organismo do paciente. Então, aí a gente vai ver, né, alguns antissépticos, como o álcool etílico, a 70%, o gluconato de clorexidina, tá, que é como se fosse um sabonete, e o iodo povidona, né, que é conhecido como PVPI, que é aquele líquido avermelhado, tá, que geralmente é feito a antissepsia da pele durante a cirurgia com ele. Olha ele aí, ó, PVPI. Então, eu faço a antissepsia da pele para que depois aconteça a incisão, o corte cirúrgico. Outro exemplo, que é utilizado geralmente para um parto cesáreo, né? Ó, aqui é a mulher grávida. E uma cirurgia neurológica, né? Onde vai ser aberto a cabeça. Nessa imagem, vocês conseguem ver o que são campos operatórios. Então, os campos operatórios são estruturas, né? São elementos estéreis que são utilizados durante a cirurgia para cobrir o leito, para cobrir o paciente, tá? Mantendo uma certa privacidade, né? Para que desse paciente e também inibindo a perda de calor, né? Porque o centro cirúrgico ele precisa ser um local bem refrigerado, então faz bastante frio, então cobre o paciente com campos operatórios que são estéreis, tá? Eles são levados a altas temperaturas autoclaves para serem esterilizados. Mais um exemplo aí de campo operatório. Também para inibir, né, que o paciente ele veja o que está acontecendo durante o procedimento cirúrgico, se esse paciente ele estiver consciente. E o outro tipo é o campo fenestrado, né, utilizado geralmente em cirurgias ginecológicas, tá, que possui apenas uma abertura, né, do orifício onde vai ser feito o procedimento cirúrgico. O período transoperatório ele vai ter início quando o cliente ele entra no centro cirúrgico até a sua admissão na sala de recuperação pós-anestésica. Então, a partir do momento que o paciente ele já está no bloco cirúrgico para a cirurgia, na sala cirúrgica, desculpa, a partir do momento que o paciente ele está na sala cirúrgica e ele sai, né, para ser admitido lá na sala de recuperação após anestésica, esse é o período transoperatório, tá? O período em que acontece a cirurgia propriamente dita. É nesta fase que vai acontecer o ato cirúrgico e toda a preparação que envolve, né, o procedimento cirúrgico. Então, receber o cliente ao chegar no centro cirúrgico e encaminhá-lo até a sala cirúrgica, manter diálogo e orientar cada passo do procedimento que será realizado nesse paciente, auxiliar a equipe cirúrgica a posicionar o paciente para a cirurgia, auxiliar na transferência para a mesa cirúrgica, né? Porque geralmente os pacientes eles vão vir em uma maca, eles vão vir de cadeira de roda, alguns vêm até andando mesmo, tá? Então a gente precisa posicionar esse paciente nessa mesa cirúrgica. E também na transferência de soros e sondas quando forem presentes. E quais são os cuidados, né, da enfermagem no período intraoperatório ou transoperatório, né, o momento em que está acontecendo a cirurgia? Então, a gente deve pulsionar o acesso venoso, tá, desse paciente. Esse acesso, ele precisa ser calibroso, então, geralmente, eu uso aí um gelco de 18 ou 20, tá, porque esse paciente, ele pode precisar de uma transfusão sanguínea, e o sangue, né,
como ele é um líquido grosso, ele precisa de ter um acesso calibroso, bem como também algumas cirurgias dependem muito de medicamentos, tá? É muito medicamento infundido nesse paciente, então precisa de um acesso calibroso, tá? Para que esse paciente ele receba essa quantidade necessária de líquido. Colocar o gorro na cabeça do cliente, cobrindo todo o couro cabeludo. Apoiar braços nas braçadeiras, né, da mesa cirúrgica, o mais anatômico possível. Utilizar coxins, né, que é tipo mini almofadinhas, tá? Para manter esse paciente confortável, principalmente colocar nas proeminências ósseas, para que ele não sinta nenhum tipo de desconforto. Remover as cobertas e roupas do cliente, instalar os eletrodos do monitor cardíaco e o oxímetro de pulso para estar observando a saturação de oxigênio desse paciente, prender o campo no arco de narcose e campos operatórios, tá? Então, só voltando aqui para vocês verem. Esse aqui é o arco de narcose, onde vai se colocar o campo cirúrgico para inibir que o paciente ele veja o que está sendo realizado, né, durante o procedimento cirúrgico. Colocar a placa do bisturi elétrico em contato com a pele do cliente. Geralmente essa placa ela é colocada abaixo da panturrilha ou abaixo das nádegas, né, do bumbum, para evitar uma descarga elétrica no paciente, tá? Monitorizar o paciente e mantê-lo aquecido, auxiliar o anestesista durante a indução anestésica, realização de cateterismo vesical do paciente, né, quando necessário. Então, o cateterismo vesical é a passagem da sonda, tá, dentro da uretra, para que esse paciente ele não urine durante o procedimento cirúrgico, senão vai contaminar tudo, tá? Então, é passado uma sonda. A passagem da sonda ela é realizada pelo enfermeiro. Proteger a pele do paciente durante a antisepsia com produtos químicos, aquecê-lo, promover o massageamento ou enfaixamento de membros, evitando assim uma formação de trombos vasculares e registrar todos os cuidados prestados ao paciente. E aqui vocês vão conhecer, né, para quem não conhece ainda, o bisturi elétrico, tá? Como eu já falei em outras aulas, o bisturi elétrico ele pode ser monopolar ou bipolar. Monopolar quando ele tem apenas uma função, que é a função de corte, tá? E bipolar quando ele exerce duas funções. Além do corte, ele também tem a função de coagular, né? De coagulação. O bisturi elétrico, ele é um equipamento cirúrgico que transforma a corrente elétrica alternada de baixa frequência em corrente elétrica de alta frequência. Sua função é coagular, dissecar e fulgurar, tá? A dissecação é a seção dos tecidos pela dissolução da estrutura molecular da célula, desidratando e fundindo as células próximas, produzindo o efeito de corte, tá? Então, dissecação é o corte. Coagulação refere-se à oclusão ou fechamento de vasos sanguíneos por meio da solidificação de proteínas e retração dos tecidos, tá? Então, ele tem essa função de coagular um vaso sanguíneo que esteja jorrando sangue, né? Que esteja derramando, liberando sangue, que a gente chama de hemorragia, né? Então, o bisturi ele pode ter essa função também, né? De coagular, de inibir aquele vazamento sanguíneo. E a fulguração é a coagulação superficial, indicada para eliminar pequenas proliferações celulares cutâneas e remover manchas. Então, a composição do bisturi. Temos aí a presença do bisturi elétrico, tá? Um pedal, onde o médico ele vai estar monitorando esse bisturi pelo pé, acionando para que ele possa funcionar. Um cabo da placa isolante, da placa que vai inibir, né, a descarga elétrica do paciente. Uma placa isolante descartável,
pode ter tamanhos variados, né, de acordo com o paciente, se for um adulto ou se for uma criança. E uma caneta de bisturi esterilizada, que é a caneta que vai fazer essa função de cortar, de coagular, enfim. Então, quais são as etapas de utilização? A pré-execução, né? Separar os equipamentos e acessórios e encaminhar a sala de cirurgia. Na execução, fazer as conexões dos cabos e pós-execução, após o procedimento, desligar, desconectar o cabo e a caneta do equipamento, desprezar a placa no lixo, porque ela é descartável. Algumas são até placas de alumínio, elas não são descartáveis, elas são reutilizadas, tá? Geralmente vai para o CME para fazer a esterilização. Fazer desinfecção do equipamento com álcool a 70%, encaminhar a caneta de bisturi para o expurgo do CME, fazer anotações na folha de débito do centro cirúrgico e a utilização do equipamento. E aqui vocês vão ver, né, o bisturi monopolar, que só tem uma função, que é a de secção, que é a de corte, e o bisturi bipolar, que tem duas funções, tanto de coagular como de corte, de dissecção. O bisturi, ele faz, se necessário, aplicar um gel condutor na placa neutra, é como se fosse fazer um ultrassom, tá? Então, coloca-se o gel na placa, para colocar a placa em contato com a pele do paciente, para neutralizar uma carga elétrica, tá? Se não colocar essa placa e eu usar o bisturi, eu posso levar esse paciente a uma queimadura grave, porque ele vai receber uma descarga elétrica muito grande e pode levar até a morte. Então, neutralizar a carga elétrica quando do contato da mesma com o corpo do cliente, conforme a orientação do fabricante. Colocar a placa neutra dispersiva sobre a panturrilha ou em outra região grande, né, que tenha uma grande massa muscular, geralmente é o glúteo, o bumbum, evitando áreas que dificultem o seu contato com o corpo do cliente, como, por exemplo, saliências ósseas, pele escarificada, áreas de grande pilosidade, né, que tem grandes pelos, ou pele úmida. E aí tá o equipamento que vai conectar o bisturi para que ele venha funcionar. Nessa imagem vocês vão ver o arco de narcose, tá? Onde é colocado, que é essa estrutura aqui, onde vai ser colocado um campo operatório, inibindo que a pessoa assista o que é que está sendo realizado. E resumindo, o período intraoperatório, ele vai começar quando o paciente ele é transferido para a mesa da sala de cirurgia e termina na sala de recuperação pós-anestésica, tá? Então, inicia quando o paciente ele entra na sala cirúrgica e termina quando ele é admitido na sala de recuperação pós-anestésica. Para a próxima aula, a gente vai ver o período pós-operatório, tá certo? E a gente vai revisar sobre esse período intraoperatório. Até mais!